ilustração, mas Então também é cineasta. eu vou botar aqui. Está no ar Papo de Subúrbio, um local onde a cultura e a comunidade se encontram. E aí, estamos liberados? Show. Pô, cara, isso aqui é maravilhoso. Eu gosto que a gente Foi que começa assim, começa. sem... Não tem que fazer a mise-en-scène pra começar. Começa Não. gravando. Olha, você que tá aí assistindo, hoje você não pode sair daqui em momento nenhum, nem piscar. Porque além de a gente estar vivenciando uma semana muito especial e fundamentalmente reflexiva, a gente hoje tem uma presença ilustríssima aqui, que nos alegra. A gente estava demorando até a começar aqui, porque a gente estava aprendendo, trocando, vivenciando com um verdadeiro mestre, né? O nosso grande Caio Fábio que tá aqui hoje, que a gente, pô, só pode agradecer por essas trocas, esses ensinamentos. Mestre, muito obrigado. Querido, né? obrigado mesmo a vocês todos. Poxa, vai ser um prazer enorme estar conversando, estar aprendendo com o mestre. Eu falei mestre porque o homem é faixa preta de jiu-jitsu, tá? A gente vai falar sobre isso também. Tô sabendo disso. A gente que treina rasinho, Tô não sabendo. pode brincar aqui não, cara. Senão vamos raspar, montar e finalizar, a gente não vai nem ver. Mas eu queria aproveitar, mestre, porque essa semana, de fato, é uma semana muito representativa, né, por uma série de questões. A gente está gravando agora aqui na véspera de São Jorge, né? Então, entre a Páscoa, né, já contabilizando aí os dias para o Pentecostes, de fato, né? Mas entre o véspera dia de São Jorge e numa data que significa, 22 de abril, né, a colonização, o processo de invasão colonial portuguesa. Foi em 22 de abril de 1500 que a gente tem esse marco simbólico da dominação e dessa dominação pela fé, pelo cristianismo. E é uma data que dialoga com o dia 19, porque é o dia dos povos originários, dos povos indígenas, né? A gente vinha conversando sobre a sua ancestralidade, sobre a sua herança familiar, né, manauara, da sua avó, bisavó, né, inclusive. E eu queria começar perguntando, mestre, esse marco colonizador em épocas que a gente fala tanto em decolonialidade, na necessidade de pensar a sociedade para além desses dogmas, desses valores impostos pela a nossa catequização e pelo cristianismo, eu queria começar perguntando como você vê hoje esse panorama da religiosidade e da religiosidade no seu viés mais... Eu vou usar xiita, mas obviamente de forma metafórica, né? No seu viés mais exacerbado, mais extremista, crescendo em um contexto que a gente tinha que ver exatamente o contrário, mestre. Queria saber. Eu acho completamente trágico. E tenho angústia de ver. Porque é o tipo da coisa que no curso da história nunca melhorou. Você já observou? Você estuda história, todos vocês aqui, a religião não melhora com a história, ela só piora com a história. Ela não agrega valores, ela se destitui dos melhores valores. E tanto mais quanto a gente vá chegando em épocas em que você veja o anúncio de grandes descobertas e produções tecnológicas, aparentemente, do ponto de vista da psique coletiva, quanto mais tecnologia você põe, mais tem algum processo reverso na alma humana que se aferra numa insegurança enorme ao que possa ser aquilo que de mais radical do ponto de vista das seguranças absolutas se possa possuir. E quem mais suposta e pretensamente oferece essas seguranças absolutas são as religiões. Então, na mesma medida em que você vê vários avanços em várias áreas, simultaneamente e paradoxalmente você vê grandes retrocessos numa necessidade enorme de pegar, agarrar, botar raízes numa direção oposta. E você observa isso não de agora. Houve períodos na história da humanidade em que a religião, por exemplo, no século XVI, ela deu uma caminhada em paralelo com renascentismo, com algumas outras coisas, mas durou pouco. Ela se apavora com o novo. Ela entra em crise, existe quase que um DNA de retrocesso primal, de primitividade na religião. Só conseguem ver segurança
naquilo que os remete de volta para as cavernas, para as realidades mais palpáveis e concretas e primitivas possível. E hoje eu vejo, não só aqui, mas é planetário o que se assiste, esse fato de que todo dia tem coisa nova aparecendo tecnologicamente no planeta, na mesma medida em que tem retrocessos políticos, de natureza político-religiosa, de costumes, os mais estranhos, acontecendo da potência mais evoluída militarmente, planetária e economicamente do mundo, que são os Estados Unidos, que se tornaram e vem se tornando cada vez mais um país atrasado, mentalmente retrógrado, completamente rudimentar, tenebroso. Eu já morei nos Estados Unidos. Me dá angústia hoje em dia quando alguém me fala em vamos aos Estados Unidos. Não quero mesmo. A América que eu conheci nos tempos melhores dos Estados Unidos nunca foi exatamente uma América completamente coesa. Ela sempre carregou ambivalências extraordinárias. Na mesma medida em que evoluía, é extremamente racista, era e continua a ser, mas ela já foi uma terra de imigrantes, com anúncio de liberdade. Esse é o país em que você venha como vier, você cresce, você progride. Hoje é um país que odeia tudo quanto a constituiu. A começar do presidente, que o avô dele era um imigrante, casado com uma imigrante atualmente, tem preferência aparentemente por mulher imigrante e odeia os imigrantes, sendo ele próprio um laranja mecânica europeu, nojentamente trágico aquele ser humano. É difícil até caracterizá-lo como humano, mas ele não é? Porque é horrível. Aí a gente vê a Europa. A Europa também está lutando para não cair em processos retroativos violentos. E à medida em que você vê também a militarização dessas potências acontecendo, mais você vê concomitantemente o atraso de natureza política e mental e cultural, como na Rússia de hoje, antiga União Soviética, onde eu já preguei no tempo do Gorbachev, algumas vezes no centro de convenção de Moscou, com o governo ajudando a patrocinar a vinda de líderes de todas as repúblicas soviéticas. Eu fiquei 15 dias pregando lá, de manhã, de tarde, de noite, para as lideranças da antiga União Soviética toda, no início da Glasnost. Isso que eu perguntasse, já estava começando a abrir. Mas você veja o que aconteceu depois. Há uma vocação intrínseca para o czarismo na União Soviética. Assim como é demais pedir que a China seja democrática. Ela tem 5.000 anos de governos centralizados na figura do imperador. E não há uma cultura, não há um DNA de democracia na China. Então, a China, por mais que ela tenha um governo de partido único e tudo mais, ela aprendeu, no entanto, um equilíbrio. Ela mantém a raiz cultural, onde não é mais focada e convergente para uma figura única que tem a ver com uma dinastia familiar, como foi durante milênios e milênios, mas ela mantém a mesma psique coletiva da convergência, porque não há 2 partidos nem 3, é um só. E eu tenho dúvida se assim a China poderia ter 2 ou 3 partidos sem virar uma confusão. Então, como tem lugares no Oriente Médio e nos países árabes que não têm a menor vocação
para a democracia, que é uma coisa dos gregos para a Europa e depois para os Estados Unidos. E a religião também não tem vocação para a democracia. Quanto mais religioso um país fica, menos democrático ele se tornará. Você vê acontecendo aqui no Brasil. Quanto mais os evangélicos crescem, mais o ditatorialismo, o caudilismo e a convergência para um líder despótico é o que surge como vocação intrínseca. E o Brasil, eu me lembro da orgia democrática que a gente viveu nos anos 80, que foi uma delícia, fazendo uma Constituição que inclusive era muito maior do que a gente, mais moderna do que a própria consciência do povo, e aquela esperança de que o povo fosse evoluir naquela direção e tudo mais. Aí, de repente, cai de paraquedas um ente abjeto, como esse, do qual a gente ainda não se viu de todo livre. Agora que eu lembrei, Ainda sobrevive. Isso é um perigo. E o pior é que sobrevive, mestre, como você falou mesmo, né? Sustentando um discurso teocrático, praticamente, né? Que caminha para uma perspectiva religiosa extremamente perigosa. E é muito bom ouvi-lo falando, porque você dá uma contextualização histórica maravilhosa, partindo desse processo colonial que a gente começou falando, mas eu queria retomar ele, porque é impressionante, a gente precisa ter a profundidade de analisar os embates religiosos e entender que, ao mesmo tempo que a gente vivenciava, né, há 5 séculos atrás, há 525 anos atrás, uma chegada de um projeto colonizador, que obviamente não estava só no Brasil, estava no mundo, e de catequização forçada, a gente também vivenciava a vinda de marujos, de pessoas de fé, de fato, que acreditavam e que usavam sua fé como elemento motivador para estar ali trabalhando. E a mesma coisa se dá quando você cita, por exemplo, os Estados Unidos. A gente tem que lembrar do Destino Manifesto, mas a gente tem que lembrar que os Estados Unidos também foi forjado por uma população que veio para cá fugindo de uma perseguição religiosa intensa. Hein? E ao mesmo tempo em que a igreja, né, se desdobrava para afirmar que o mundo existiam mais continentes do que os 100 cães de Jafé, dos filhos de Noé, dizendo que existia um novo mundo, ao mesmo tempo, mentes, né, renascentistas pensavam numa perspectiva nova de ler a fé, de ler a religião, né, de acreditar num Deus que é onipresente, onipotente, que não necessariamente precisa de uma estrutura hierárquica para se estabelecer. Onde tiver cristianismo, isso nunca acontecerá. Porque o cristianismo não carrega um único gene, nem um único DNA de Jesus. Jesus é uma figura completamente estranha e alienígena ao cristianismo. O cristianismo é romano. Sim. Ele é do Império Romano. Ele é filho, não da manjedoura de Jesus, mas do trono do imperador Constantino. Sim. Ele é o maior sincretismo que já se fez na história humana, é o cristianismo, que pegou tudo o que você tinha no mundo egípcio, no mundo grego, no mundo romano, greco-romano que já estava fundido, e com os interesses políticos de um império esfacelado, já dividido entre Oriente e Ocidente, com rupturas irreconciliáveis e brigas fratricidas no seio do império, aí surge um escriba chamado Lactâncio, que diz a Constantino: olha, a tua única esperança é ter um ente social com capilaridade imperial suficiente, espalhado pelo império todo, para ser um ponto de convergência. E eu sou membro dessa fé. Aí falou do Evangelho, que existiu 3 séculos. Com todos os problemas que ele tinha, ele viveu 3 séculos, no mínimo, com pureza humana. Você tinha divergências de pensamento, de teologia, você tinha os cristãos gnósticos,
puxando mais para um lado ou puxando para o outro, os cristãos judaicos e judaizantes, puxando mais para a linha sacerdotalista do judaísmo, para as teologias judaicas, e você tinha os grupos de natureza mais paulina, com uma desenvoltura do evangelho, de cristocentrismo maior. Eram as coisas que existiam antes, e alguns prelados e subdivisões dessa fé, incluindo o mundo copta no Egito, o que se esparramou pelo Oriente Imediato, como concepção da fé em Jesus, mas sem aquela convergência total para uma figura central, muito menos de um imperador que fizesse essa síntese dominante do processo inteiro. Não é à toa que a maior expressão do cristianismo seja católico romano. Sim. E é triste que, no meio disso, ontem a gente tenha perdido um dos últimos espécimens livres do acachapamento do cristianismo. Ele foi o Papa mais extraordinário que a gente teve, porque foi o Papa menos visceralmente vinculado ao cristianismo e muito mais crente na humanidade e na graça de Deus espalhada sobre todo e qualquer ser humano em qualquer lugar da face da Terra. Essa é uma perda irreparável, porque o que o cristianismo propõe acaba sempre em guerra. Sim. A convergência, a finalização do processo humano no cristianismo, que não tem nada a ver com Cristo, nem com Jesus, mas com o Império Romano, com Constantino, e na Rússia com o patriarcado russo, na Grécia com o patriarcado grego, no Egito com o patriarcado copto, cada um com os seus próprios papas, mas nenhum deles atingiu proeminência tão significativa quanto o papado romano e o papado russo, por causa da nuclearidade da Rússia, é que ele tem uma força muito grande, e também o patriarca russo é um dos maiores oligarcas do planeta, é um cara bilionário. Acima dele lá você tem o Putin, que é o ente mais rico da Rússia atual. Mas, em todas as perspectivas, você veja que esse pessoal fala em destruição do planeta como se fosse o último passo para uma grande reconstrução universal. Porque se ficar tudo bem, tudo em paz, não dá certo. Eles precisam ter sempre alguma guerra, ameaça, perspectiva de enfrentamento uns dos outros. E as escatologias, que são as doutrinas das últimas coisas de todos esses grupos, são completamente destrutivas. O mundo que você vê nos ambientes ficcionais produzidos no cinema e na literatura é pequeno, perto do que existe de potencial de realização simultânea de todas as ficções já produzidas no planeta, só que convergentes para um acontecimento único. Então você vê Mad Max, ou de um lado, ou você vê Blade Runner de outro, e você pode sair juntando todos. Eles vão e estão acontecendo todos num pacotão só. Eles vão ter configurações diferentes, em geopolíticas diferentes, mas eles vão acontecer simultaneamente como desgraça concomitante no planeta todo. Então, eu não vejo a religião como qualquer coisa a não ser como combustível para a nossa pior perspectiva de futuro. Porque, você veja, tudo começou com religião. O primeiro homicídio histórico foi um fratricídio. É verdade. Foi Caim matando Abel por causa de Deus, por causa de culto, de liturgia, de quem que Deus gostava mais.
Qual é a religião que chega mais perto de Deus? Ah, não, Abel, Deus gostou mais de Abel, então vamos matar Abel, desgraçado. Porque Deus é o tema da morte na humanidade. Então, eu não vejo que absolutamente nada mudou nem mudará. Continua tudo apenas se complexificando de uma maneira extraordinária, mas é numa direção autodestrutiva que a gente caminha todo dia. Mas, mestre, eu obviamente que entendi essa crítica fundamental de uma igreja que, né, promoveu genocídios, claro, desde as cruzadas até, né, os tribunais do Santo Ofício, as inquisições, até, né, até o Concílio Latrão. Isso, né, considerando o cristianismo. Agora, o cristianismo já é herdeiro do judaísmo. Sim. E o judaísmo é isso desde o início. É isso. Você falou aqui na chegada dos europeus cristãos no Brasil. E a chegada dos hebreus tribais que tinham saído do Egito depois de 430 anos. É quase um Brasil de convivência com os egípcios. 430 anos. Você falou em 525. 95 anos a menos só, que moraram no Egito. O que eles fizeram? Eles entraram matando todas as populações de Cão, dos cananeus, que estavam numa terra que já se chamava por outro nome, que não tinha o nome de Israel. Israel é uma imposição muito posterior. E os judeus habitaram muito menos tempo o Israel do que viveram fora de lá. Eles viveram fora de lá muitos séculos. Aí entram lá matando todo mundo. Com uma ordem divina de não deixar nem velho, nem mulher, nem criança, nem ninguém. E os homens bons para a guerra, castrados como escravos. Aí eles aprontam tanto que os profetas dizem: vocês se tornaram piores do que todos os povos que precederam vocês nessa terra. Eles foram todos melhores que vocês. Então, a origem semítica, cristã, judaico-cristã, dessa cultura que tomou conta da Europa e tomou conta de tudo mais no ocidente da Terra, carrega esse DNA da posse pela destruição, pelo esmagamento. Isso está vivo dentro de todo mundo. Quem é Silas Malafaia, por exemplo, se não um ente dessa mesma ordem? O que a gente vê acontecendo em volta? É a teocracia que você mencionou, que é o sonho deles. Eles gostariam muito que o Brasil virasse a República Evangélica Federativa do Brasil, com os ayatolás Malafaias, os ayatolás Macedos, os ayatolás... Todo esse pessoal quer ser ayatolá de algum idiota que se faz de mais idiota do que idiota manipulando também a eles, e eles se deixando manipular, para chegarem à mesma espetacularização de poder e dominação, que é o desejo deles. Eu não tenho nenhuma esperança para o futuro que inclua esse tipo de fabrico religioso. Mas é interessante, mestre, desculpa, eu tô empolgado, eu não estou deixando ninguém falar, perdão, gente. É porque esse mesmo cristianismo, e eu estou citando o catolicismo, né, obviamente, porque eu tive uma perspectiva de um Deus punitivo dentro do cristianismo. Eu fui educado em colégio religioso, Nossa Senhora da Piedade não existe mais, já fechou. Trabalhei em vários colégios confessionais, cristãs, batistas, e eu sempre percebo essa perspectiva desse Deus punitivo, né? Dessa ideia do pecado como um exercício da coerção. Mas essa mesma religião cristã, que produz o padre Júlio Lancelotti, que produziu a teologia da libertação... Mas é um alienígena. São alienígenas. Sim. Foi esse grupo, eu sou oriundo dele. Sim. Mas eu sou um alienígena. Então, quando alguém se torna parecido com Jesus, se torna alienígena na mesma hora. Porque Jesus é um alienígena em relação a qualquer que seja a religião.
Eu escrevi um livro que, infelizmente, eu nunca publiquei, que era o terceiro livro de uma trilogia. Caramba, não publicou, mas Não. tá disponível para Não, se possibilidade. estivesse disponível, eu já teria publicado há 25 anos atrás. É que caiu um raio na casa que eu morava e eu não tinha feito backup, destruiu 480 páginas de pesquisa chamado Em Busca de Issa, que é baseado num texto encontrado no mosteiro de Lasca, lá no Tibete, do Dalai Lama, no século XVIII para XIX, encontraram lá um texto sobre um tal de Issa, que tinha vindo nas caravanas com 13 e 14 anos de idade e viajado todas aquelas religiões, atravessado o mundo confucionista, zoroastrista, budista e tudo. E ele chegava e ficava calado no início, só observando as pessoas. E de vez em quando ele tocava em alguém que estava sofrendo e a pessoa era curada. Mas ele não dizia nada. Até que foram ficando tão intrigados com ele, em resumo, aonde quer que ele passasse, depois de pouco tempo ele era perseguido. Porque todo o status quo religioso se sentia ameaçado pela despretensão da manifestação de amor dele e pela não doutrinação dele. Não estava querendo transformar ninguém em coisa alguma, só fazer o bem às pessoas e fazer todo mundo aprender a ser mais humano e a viver como humanos verdadeiros. Então, a história inteira do livro, desse achado de Lasca, lá no Tibete, era mais ou menos isso. E eu peguei, obviamente, fiz uma pesquisa muito mais ampla e fiz um texto e que no final, a última notícia, inclusive do livro, achado no mosteiro, é que um grupo de pessoas que tinham vindo da Palestina, porque foram poucas as vezes em que aquele território foi chamado de Israel. Sim. A maior parte do tempo ele era chamado de ou foi Canaã ou depois Palestina. Uhum. Até 1948 ele era chamado de Palestina. E, pois bem, a Golda Meir tinha passaporte palestino. E ela tinha orgulho de ter passaporte palestino. Pois bem, então caravanas vieram no primeiro século e perguntaram sobre o Issa. E o que aconteceu com Issa? Não, o povo dele o matou. Significando dizer que por onde Jesus passou, ele era ameaçado de morte. Porque ele é o grande alienígena no meio da cultura humana, porque o nosso egoísmo, o nosso senso de hierarquia e de dominação não é apenas uma caracterização da cultura judaico-cristã, está presente em todo lugar, mas ela fica muito pior onde se alega que Deus tem um livro, onde se alega que a vida tem que ser toda baseada naquele livro e naquelas legislações. Por isso, quem quer que realize ódios, guerras, dominações e conquistas no mundo que não é governado pelo livro, seja a Torá do Velho Testamento, seja a Bíblia do cristianismo, Corão, ou seja o Alcorão dos islâmicos, são povos que, quando guerreiam em seu próprio nome, interesses econômicos, em expansão territorial, isso e aquilo. Muito raramente tem qualquer coisa a ver com qualquer Deus, porque para eles Deus não se mete nesses affairs. Deus é muito mais para meditação, silêncio, pacificação pessoal, acalmamento do ser ou qualquer outra coisa. É para não guerra do que para guerra. Agora, aonde você tem religiões estruturadas e super mal estruturadas em cima da interpretação dos seus livros e do seu Deus pessoal, aí o Deus pessoal corrobora com a sua intenção perversa de controle e de dominação, o que é sempre feito em nome de Deus, e sempre o que daí decorre é uma teocracia. Porque a teocracia é um fenômeno presente em quase todas as culturas humanas, começando das nossas aqui, para não falar de culturas universais, muito mais longínquas.
Mas quando os portugueses chegaram aqui, eles já encontraram estruturações teocráticas. E eu sou amazonense, bisneto de índio e de europeus. Então eu tenho uma síntese disso que você iniciou tratando como tema, dessa conjunção europeia, autóctone, indígena, brasileira. O que é? Você tem um cacique, que é autoridade política, e você tem um pajé, que é autoridade religiosa e espiritual. E o Apocalipse nos descreve justamente isso. No capítulo 13 do Apocalipse, você encontra essa afirmação de que não existe um poder que não se fundamente nessa troca e nessa alternância de bênçãos recíprocas. O pajé abençoa o cacique, ou o sacerdote abençoa o rei ou o imperador, e o imperador ou o rei ou o cacique concedem privilégios de poder tátil, material, à figura religiosa, de modo que são fenômenos de retroalimentação no planeta inteiro, mesmo nas sociedades mais ingênuas e mais animistas. Isso parece estar presente na configuração da estrutura psíquica dos humanos. E aí, quando você tem uma figura de Deus muito forte, muito poderosa, muito interventora e muito opinionated a respeito de como os seres humanos devem viver, e o que não seja como ele define se torna inimigo dele próprio, portanto, deve ser combatido pelos filhos que o amem e não tem importância. O indivíduo é praticamente desumanizado por esse olhar religioso se ele não for exatamente a imagem e semelhança e conforme a definição e a configuração desse Deus projetado, a imagem e semelhança dos intérpretes autorizados dessa divindade. Se não for, ele está numa linha de risco onde ele pode ser eliminado como devoção a Deus no curso da história humana inteira. E eu olho para frente e vejo que a salvação do mundo em Cristo, o Imagine, do John Lennon, tem que ser um negócio sem céu, sem inferno, sem perdido, sem achado, igual ao Apocalipse. Porque o Apocalipse, no capítulo 21, descreve a sociedade ressurreta, glorificada, ideal, onde não existe tronos, nem soberanias, nem hierarquias, não tem telhado, as portas estão abertas para todos os lados e para todos os povos, e as folhas da árvore da vida servem para curar as doenças dos povos em todos os níveis. E uma coisa marcante é que diz: eu andei e nela não encontrei nenhum santuário. A chance da humanidade é a desreligiogização completa dela. Do contrário, se você tiver esse elemento presente, você vai ter guerra, busca de dominação, de controle, e você vai ter o pretexto dos pretextos, que é fazer isso em nome de Deus, o que apazigua a tua consciência perversa e as tuas ações de malignidade enquanto você faz isso em nome de um Deus que supostamente te aplaude e te chama de meu servo fiel. É uma frase do padre Júlio Lancelotti que perguntaram para ele: você faz essa caridade toda porque você é religioso? Ele falou: não, porque eu sou ser humano. É isso. E aí ele fala também uma frase também que eu gostei muito que ele falou assim: se você ama os odiados, você passa também a ser odiado. É claro. Agora, mas você tem uma visão completamente
fora do que as religiões pregam, Eu né? não tenho nada a ver com as religiões. E você chegou a entrar Eu fui- numa religião? Eu fui presidente da Associação Evangélica Brasileira, Então, fundador e presidente. Mas Fui você- ministro presbiteriano durante décadas e décadas e décadas. Exato, aí você lá dentro, aos poucos, você foi Nunca tendo fiz outra ginástica. visão. Não, eu já Ou nasci você com essa sempre visão. teve. E batia de frente com eles lá. O tempo todo. Agora, mas como eu prego Jesus, e Jesus é fascinante, e milhares de pessoas se convertiam me ouvindo falar de Jesus, como se converte? A gente está falando aqui, milhares quando ouvirem, vão dizer, é isso que eu creio, é isso que eu creio, é isso que eu creio. Eu não posso ir a lugar nenhum nesse país que eu encontro milhões de pessoas que vêm do nada me abraçar, me beijar, botar a cabeça no meu peito e você representa a minha fé que eu não sei expressar. É bonito. E os que estão do lado de fora, na maioria das vezes, estão do lado de fora da instituição, mas estão dentro daquele que é o abraço de Deus para a humanidade. E eu estou interessada no abraço de Deus para com a humanidade, e não no redil da religião, aonde as pessoas entram para um confinamento. Isso é exatamente o que Jesus ensinou. É que as pessoas não conhecem o Evangelho, elas conhecem as doutrinas da religião, que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Ninguém segue Jesus, eu que tenho eles essa usam frase. para seu benefício próprio, né? É. Eles usam para os seus interesses, moldam aquilo que eles querem. Claro, é medo, pânico, Então, para produzir eu- controle. Eu vi um vídeo de uma pessoa que foi para uma igreja dessas evangélicas que promove o medo, e ele ia ticando quantas palavras ele falava de Jesus e quantas ele falava Satanás. O diabo O tem diabo preeminência é demais. total. 10 vezes mais falava Satanás do que Jesus. O diabo é o cara. E quem matou Jesus? Na sua opinião, aqui tem... Eu. Quem matou Jesus? Eu matei. Todo mundo pergunta, né? Eu foi a matei. religião ou foi os Não, romanos? fui eu quem. O Foi Jesus você. morreu pelo pecado humano. Se eu não tivesse nós, né? ninguém, eu matei Jesus. Né? Meu egoísmo, meu egocentrismo, a minha capacidade centrífuga, de onde eu estou, eu me tornar um buraco negro em relação a tudo mais. Eu melhorei disso e dia a dia melhoro disso por causa do amor de Cristo em mim. Mas eu largado sozinho, e eu sei como é que é viver por minha própria conta, eu sei o diabo que eu me torno. Tem essa consciência. Uma absoluta. E se não tiver, tá perdido, viu? Eu falo sempre que eu sou bondosa por egoísmo. Né? Porque você é bondoso por egoísmo para não voltar para você Cara, o mal. Mas é muito impressionante. interessante. Eu fico muito instigado te ouvindo falar, mestre, por várias questões, evidentemente, mas óbvio, porque tem um conflito interno dentro da minha moral cristã, né, judaico-cristã, que eu fui submetido, mas assim, eu sou um otimista por excelência. Eu acho que isso me conduziu para o campo da educação e isso me faz acreditar, por mais que a gente tenha um cenário tão nefasto, tão complexo como a gente vive, um cenário onde fica evidente essa aproximação por interesses claros religiosos e políticos, quando você tem um futuro cardeal que pode ser alçado a papa e tem um apoio de uma figura repulsiva como Trump, né? Então a gente vivencia isso, eu não estou aqui negando, mas ao mesmo tempo produz figuras que dentro desse sincretismo trilharam um caminho de fresta, trilharam um caminho de resistência ou Mas resistência. não tem nada a ver com religião. Não, Eu assim, sou sim. um otimista, por isso eu sou um cristão que tem fé em Jesus. Porque ele ressuscitou dos mortos. Essa história não acaba na cruz, com o sangue pingando e ele esquaridamente morto e vencido. Ai de mim, Deus meu, Deus meu. Não, tem uma manhã da ressurreição. Ele ressuscitou dos mortos. E eu vivo com base nessa esperança, que não tem... Até a palavra otimismo se transforma numa palavra parca, pífia, comparada com o significado da ressurreição. Então eu sou pura alegria, mais do que otimismo.
Eu não tenho esperança, eu tenho certeza de que há uma vitória, mas ela não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nenhuma das produções dessas potestades humanas. Elas trabalham o tempo todo contra o pobre, contra o fraco, contra o que tem menos, contra o que não pode, contra os lúcidos, contra a consciência, trabalham o tempo todo. É o reino da mediocridade, é o reino da hipersimplificação perversa. É isso que a história humana inteira mostra e não está melhorando, nem um pouco melhorando. Nós estamos na iminência de sermos substituídos por máquinas mais inteligentes do que nós. Agora, isso liquida a minha fé, me faz ter vontade de morrer, me faz ter vontade de pular da casa onde eu estou, lá em Copacabana, da minha família, onde a gente fica quando está aqui. Não, é uma cobertura, eu podia sair voando. Mas ao contrário, eu desço de escada pelo elevador, eu quero andar no chão, ajudar as pessoas a levantar o caído. E passei a minha vida toda assim, vou passar o resto da minha existência assim. Meus filhos são seres de esperança, que creem nisso. Agora, a esperança está num outro patamar, sim, numa outra perspectiva. Porque se eu olhar apenas, como disse Paulo, escrevendo aos Coríntios, pois se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas ao horizonte de eventos desta vida, nós nos tornamos os mais infelizes de todos os homens. É porque eu sou um ser da vida eterna, eu sou um ser da ressurreição, eu sou um ser do Deus que intervém na angústia e no desespero humano. E aí tudo que você aludiu como esperança tinha a ver com quem passou pela fresta, que foi a palavra que você usou. Para mim, o cristão mais significativo do século XX não tinha absolutamente nada a ver com o cristianismo. Quando perguntaram a ele, e tu não crês em Cristo? Ele disse, no vosso Cristo eu creio, eu não creio no vosso cristianismo. Mahatma Gandhi. E não precisa andar com uma Bíblia na mão. Se você é de Deus, você manifesta isso pelo fruto de amor, bondade, alegria, humor, graça, acolhimento, solidariedade, generosidade, compartilhamento. Quando Cristo está presente, o pão se multiplica. Você anda sobre as águas. Você toca no peito dos leprosos sem medo de ser contaminado. Todo pânico de contágio desaparece imediatamente. Pode atender. Não, eu não quero atender. Se precisar, mestre, fica à vontade. De jeito nenhum. Tchau. Porque... É basicamente o que o Cristo disse, que todos sigam isso que ele está falando. Mas ninguém, eu tenho uma frase que eu falo assim, ninguém segue Jesus, gente. Ninguém segue Jesus. Por isso ele disse que a porta é estreita e o caminho é estreito. E são poucos os que andam e seguem com ele. A maioria... Seria a minoria? É a grande minoria, mas essa minoria é qualitativamente comprometida com um bem eterno. E por isso ele bem disse, eterno, vós sois o sal da terra. E ele disse, não botem sal demais, porque sal demais junto estraga tudo. Vira monturo que nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. O cristianismo é sal do sal, é sal no saleiro, é montanha de sal glorificando o sal, aleluia. Nós somos o sal. Agora, pega sal e coloca o sal no sal, ele não vai prestar para nada, vai te dar uma pressão alta desgraçada, uma sede miserável, um monte de coisa. O sal é bom quando ele desaparece. E é isso que o cristianismo não tem coragem de fazer e nunca teve. É sumir na sociedade humana. Eles querem erguer torres de Babel, templos de Salomão, demonstrar o seu poder, torres fálicas. É tudo assim. Templo, Agora,
Para isso aqui ficar gostoso, tem sal aqui, não tem? Tem, deve ter. Mas você umas não coisinhas acha. ruins. Você não acha. Não. Porque a verdadeira igreja se dissolve na sociedade humana. Ela se torna feita de entes dissolventes nessa graça. É isso aí que vai preservando. Aliás, isso aí nos trouxe até aqui. São os pequenos franciscos, são os seres anônimos também. Francisco ganhou um nome, mas antes dele ter um nome, ele foi um cristão na Argentina. Teve uma ocasião que eu fui levado lá pelos reformados protestantes e pelos católicos para pregar para um evento de teólogos e autoridades religiosas argentinas, no Rosário, se eu não estou esquecido agora, faz muitos anos. E eu preguei sobre as 7 igrejas do Apocalipse, que é uma cacetada de Jesus no ente chamado igreja, que não tem comparação. E diz que ele está fora delas, né? Eu estou fora, eu não entro aí, desse lugar eu não caibo. Pois bem, toda noite eu pregava, quando eu acabava de pregar, vinha muita gente falar naquela fila, e tinha um senhor que vinha alegre, alegre, e ele humilde entrava na fila. Aí depois é que eu fiquei sabendo que ele era o arcebispo de Buenos Aires. E ele ia, me abraçava, me beijava e dizia: que lindo, irmão, lindo, isto é evangelho, isto eu creio, esse é o meu Cristo que eu creio. E eu fiquei olhando para ele, os anos passaram, até o dia em que, na sacada do Vaticano, eu vi aquele irmão aparecer. Era o Papa. Era o Papa. Então, essas pessoas é que são os anônimos que fazem diferença nesse mundo. É o sal dissolvido, que não tem nome, não tem cara, não tem gritaria, não aparecem para ninguém, mas são vivos diante de Deus. E são os que fazem diferença nas comunidades pobres, na vida, nas famílias. Eles vão sendo infinitamente mais virulentos na graça de expressão de amor, de compaixão, de misericórdia e de humanidade, do que dá para anunciar em outdoors, em propaganda. E se anunciar, acaba. Só é verdadeiro porque é assim como o sal. Sim. É diluído no contexto dos ambientes. E eu ia perguntar para o senhor a respeito exatamente disso. Assim, o que o senhor acha dessa religiosidade da prosperidade que estão pregando hoje? Demoníaca. Nessa hora o diabo vale a pena ser citado. Deus também gosta. Está parecendo mais uma sessão de coaching, né? Os coaches já aprenderam isso com eles. É uma troca. O coach veio depois. Primeiro veio a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade também não veio dos Estados Unidos. Ela nunca não existiu, ela sempre existiu. A leitura bíblica toda, você vê que uma das grandes tentações o tempo todo da humanidade é essa. De prosperidade sem trabalho, de prosperidade mágica, é a promessa de quase todas as religiões. Foram as tentações de Jesus, mas antes das tentações de Jesus sempre foi a tentação humana, em todos os níveis. Mas veja, com Jesus, quais são as 3 primeiras tentações que apresentam a ele? Transforma a pedra em pães. Não é planta trigo, depois processa, amassa, trabalha, faz, põe no forno e come. Não, é mágica, é magia. Magia em nome de Deus. Se tu és o Filho de Deus, então faz isso acontecer. Se Deus está contigo, tem que haver uma magia que te poupe do suor, do trabalho, do esforço, de um dia depois do outro. A outra tentação é pula do pináculo do templo e você encurta o caminho. Para que esse negócio de mudar para Galiléia, curar doente, se esfalfar todinho, ser esfolado de tanto ajudar pessoas, isso e aquilo. Por que tu não faz um showcase e pulas aqui do pináculo do templo? Todo mundo vai ver, ninguém vai duvidar, você já cai na boa. Em cima o rei da cocada preta.
A terceira tentação ali levou-o a um alto monte e lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. A gente inicia uma teocracia aqui na mesma hora, se você quiser, e você domina tudo, sem ser por amor, consciência, lucidez, entrega, educação, na justiça, na verdade, no acolhimento, no esforço da tolerância. Não, vamos cortar caminho. E tudo eu te dou de graça porque isso me foi dado, eu transfiro para quem eu quiser. É a tentação desse pessoal todo. Então, essa cantalhada toda, com também todos os discípulos desses coaches, aderem de caso não pensado, mas totalmente definido, é a oferta que o Satanás de Mateus 4 dos evangelhos ofereceu, das coisas que ofereceu a Jesus, e Jesus não quis. Então está todo mundo comendo pedra que virou pão, todo mundo querendo encurtar. Você vê um garotinho idiota que diz: eu sou o profeta do Senhor que chegou aqui para trazer esta mensagem. E todo mundo alterado, estereotipado. É uma performance maligna, horrorosa. Todos doentes mentalmente. Vocês guardem, escrevam esse dia, essa hora. Daqui a 10 anos procurem esses garotos que estão aí agora sendo usados como profetas mirins. Vai estar todo mundo estourado, porque também não começou agora. Eu acompanho isso há anos, já vi dezenas irem e virem e depois se tornarem gente doente, até internadas em clínicas psiquiátricas. Vão adoecendo todo mundo. É um show, é circense, são coliseus religiosos de impressões. Agora até os não são gladiadores, mas são os legendários de Jesus. Vai você falar mal do Elon Musk. Aí o Elon Musk é para mim. Que é próspero, né? Não, mas o Elon Musk é um idiota. Eu não posso perder a oportunidade. Um dos maiores panacas universais. Eu não posso perder a oportunidade, já que você está aqui, mestre, de dar uma aula para gente. Que eu acho que é uma aula que é fundamental, porque muitas pessoas não têm essa percepção, não têm essa diferença, não diferenciam primeiro pentecostais de neopentecostais, né? Uhum. Então eu gostaria que você pudesse também trazer essa... E também um pouquinho elucidar essa ideia, porque eu lembro do Weber, eu lembro do Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, como se, evidentemente, associasse o protestantismo a necessariamente essa ideia deturpada de um calvinismo, né, dentro da concepção presbiteriana, que a salvação e a danação se dá através do trabalho e que o lucro é uma possibilidade de expressar esse trabalho bem-sucedido em nome do Senhor, né? Porque eu acho que a teologia, né, da prosperidade, que para mim é a teologia da venda do céu mesmo, né, do loteamento desse espaço e da exploração da fé alheia, ela se baseia, ela tem uma produção, uma construção que se propõe a ser refinada para dizer que ela tem uma origem, né, histórica. Não estou dizendo que ela seja, não, tá? Uhum. Mas na minha leitura, eu vejo muitos desses falsos profetas, como você mesmo trouxe, usarem essa referência histórica e essa referência que vem, não, isso chegou nos Estados Unidos, isso mostra porque os Estados Unidos é a potência mais rica do mundo, porque ali começaram os predestinados. O que você já mencionou aqui do Destino Manifesto. Sim. E aí eu gostaria de aproveitar... A ideologia do Destino Manifesto, que já é um pressuposto totalmente arrogante. O pessoal que estava perseguido na Europa migrou para os Estados Unidos da América com aquela presunção do pior do sionismo. Olha, que o pior do sionismo é um negócio horroroso, mas eles migraram da Europa para os Estados Unidos com a ideia de que eles eram a nova Jerusalém, o novo Israel, o novo povo de Deus, que Israel não tinha dado certo, porque Israel já estava disperso no século XVI pela terra desde o ano 70 da nossa era, e sem nenhuma vontade o povo judeu de voltar para aquela terra que de fato não tem nada, né? Então era melhor comprar fazendas no Canadá ou em qualquer outro lugar do que voltar para lá. E tanto é que os verdadeiros judeus ortodoxos religiosos entenderam há muitos anos
que o negócio deles não tem a ver com um pedaço de terra no Oriente Médio. Sim. Que aquilo foi só uma contingência histórica, que eles são o que eles carregam no coração. Tanto é que quem são os maiores inimigos do sionismo judaico de culto às pedras sagradas, aos lugares sagrados, a Jerusalém como lugar sagrado, como habitação de Deus, como se Deus fosse o Deus das pedras, um Deus dos imantamentos materializados nos minérios daquele lugar, daquele chão e tudo mais, são seres que dizem, não, isso aí é culto pagão, materialista, de quem adora chão. E não conhecem, por exemplo, Paulo diz em Gálatas, no capítulo 4, Paulo fez uma ruptura radical com Israel e com Jerusalém. Ele diz, no capítulo 4 de Gálatas, que a Jerusalém terrena só gera para a morte e para a escravidão. Ele falou isso há 2000 anos atrás, baseado nos 2000 anos anteriores. Nossa, Olha que ele não viu nada. Não, viu bastante, mas não viu pouco. Se ele tivesse visto o resto agora, meu Deus, ele estava superlativizando isso, eu não sei a quantas. Mas só gera para morte e escravidão. Especialmente quando os judeus chegam querendo aquele chão como um lugar para Deus, e agora eles querem também derrubar a mesquita de Omar e a mesquita de Al-Aqsa, na antiga esplanada do Templo de Salomão e de Herodes o Grande, para construírem o suposto terceiro templo que fará o Messias se obrigar a voltar. Nossa! Tem que construir um terceiro templo lá. Então, esses judeus que a gente chama de ortodoxos, que são os que não querem voltar e que estão espalhados pelo mundo inteiro, eles sabem que a fé é uma coisa para se levar no coração e que a grande vocação deles seria espalhar essa consciência pelo planeta. Já os que estão lá, vocês não sei se sabiam que Hitler fez um acordo com os judeus de natureza sionista, que eram os que amavam o chão da terra e o tinham como sagrado, o único lugar onde eles poderiam ser eles próprios, dizendo, vocês podem voltar para lá, a gente não gosta desses outros que não querem voltar, que estão felizes em todo qualquer outro lugar do mundo. Esse que a gente odeia, porque são inteligentes pra caramba. É um povo que aprendeu a cultura mesopotâmica de 4.000 anos atrás, que de lá foi para outra grande potência da Terra, que foi o Egito. Ficou 430 anos aprendendo todas as sabedorias e ciências dos egípcios, que eram capazes de abrir cérebro e fazer intervenções de natureza praticamente neural, e hoje em dia, com as descobertas arqueológicas, é chocante ver o que eles já sabiam. Depois entraram na terra de Canaã, mataram todo mundo, foram tão horrorosos que vieram os babilônios e os levaram, e aí eles conviveram em Babilônia, aprenderam com outro grande império da época, depois com os persas, depois com os gregos, e só aprenderam com as grandes potências. Aí depois com os romanos, e aí depois do ano 70 foram espalhados pelo planeta inteiro e foram se capilarizando e aprendendo com todas as culturas. Então, qual é a grande riqueza do judeu? Não é terra, que não tem uma gota, não tem um ouro ali naquela terra, não tem um diamante. Diamante eles trazem da África do Sul. Eles aprenderam a serem bons lapidadores, mas não aprenderam isso nem lá naquela terra, foi na Europa que eles aprenderam. Mas voltando ao Destino Manifesto e à associação com os cristãos europeus, estavam perseguidos pelo catolicismo europeu e migraram para o Novo Mundo com essa ideologia. Nós temos um destino manifesto por Deus, nós somos os novos Abraões. Nós somos o novo Israel, nós somos o novo povo de Deus. E nós somos os protestantes puritanos escolhidos para essa missão
de governança planetária. Então eles chegaram com nada mais, nada menos do que com essa presunção para o mundo. E se tornaram seres caças-bruxas. Logo, logo, quando você concentra poder em qualquer lugar e em qualquer um, a maldade aparece na mesma hora. É absolutamente impossível de não acontecer. Aí houve alternâncias. A meu ver, a última grande chance que os Estados Unidos tiveram, no meio de toda ambivalência, ambiguidade, perversidade e preconceito e racismo de todos os tipos, aconteceu no final do século XIX até metade do século XX, um pouco mais, talvez até os anos 80 do século XX e 90. Eu estava lá, eu vi coisas boas acontecendo, eu vi gente boa, com consciência melhor, alguns movimentos acontecendo, mas essas pessoas morreram. E o Martin Luther King nesse contexto, né? Antes dele, o Billy Graham, sim, verdade. Que foi quem mais reuniu gente no mundo inteiro para pensar o Evangelho conforme Jesus. Foi ele que criou os grandes eventos mundiais, que reuniu e pagava pastores do mundo inteiro, para reunir 12 mil pastores, 15 mil pastores, na Alemanha, na Suíça, em Lausanne, eventos com gente maravilhosa do mundo inteiro, alguns amigos que já partiram para o Senhor, como John Stott, uma alma bonita, generosa, e que conceberam um olhar integral do Evangelho de Jesus. Mas onde tem o pentecostalismo, nada que tenha lucidez, começo, meio e fim, vinga. Porque o pentecostalismo, conquanto odeia o existencialismo filosófico europeu, é uma manifestação de fé totalmente existencial, porque não se baseia na objetividade de nenhuma análise, é tudo baseado no eu sentir no coração. Então, é mais ou menos um sartrianismo carismático. Então, Deus me falou. E o que você tem para dizer se o cara chega dizendo que Deus falou com ele? Não, Deus me falou que a minha mulher está velha demais e que agora ele me deu a bênção, a unção de poder pegar aquela irmãzinha tão linda, tão gostosa, tão maravilhosa, que é uma promessa dele para mim. Deus disse para ele. Deus me deu. E de onde vem toda essa coisa da teologia da prosperidade? Senão de Deus me ungiu. A mim e a ti não. Então você trabalha e traz o dízimo para cá, porque você me entrega, é a mesma coisa que entregar para Deus. Então é totalmente existencialista, não há critério objetivo para você dizer que é isso, cara. Por quê? Ele vai dizer, porque Deus me falou. E aí? Tá zangado porque Deus me falou? Diz para Deus falar contigo também. Aí você diz, não, mas eu não tenho essa cara de pau. Diz, o problema é teu. Deus me falou. E na base do Deus me falou, tudo é possível quando Deus te falou, meu amigo. Até matar o teu filho primogênito, como quase Abraão realizou. Deus me falou. Jefté teve um impulso dessa natureza, foi um juiz de Israel, posterior, obviamente, a Abraão, que estava no meio de uma guerra, e disse, se a gente vencer essa guerra, a primeira pessoa da nossa família que vier nos saudar como vitoriosos, eu vou matar e oferecer a Deus. Aí saiu a filha dele, virgenzinha, linda, maravilhosa, pai! Aí ele imolou a criança lá nas regiões da Samaria, no Monte Gerizim. Até hoje tem um rito de tristeza pela morte dessa criança lá. Há uma coisa que aconteceu há mais de 3.000 anos atrás, porque ele achou que Deus tinha falado com ele. Então, aonde você tem o Deus pessoal que falou com alguém, aí você tinha me perguntado a diferença entre o pentecostalismo e o neopentecostalismo. O pentecostalismo é um pouco pior em relação a essa história do Deus me falou, porque ele é carregado de profecia, de visão, de Deus me falou.
que o neopentecostalismo tem menos visão e profecia. Ele só deu um passo além. Não precisa Deus me falar, eu sou Deus. Eu sou Deus, não preciso nem que Deus me fale. Eu sou Deus aqui e vocês são os meus servos. Então, diante de um cenário desse, que lógica, que conversa, que argumento você possa ter. Se o cara ou é Deus ou Deus falou a ele. Então, como eu vi o Silas hoje de manhã falando, vocês não têm permissão para fazer o que quiserem com o dinheiro de vocês. Olha, Não tem. Eu sou o sacerdote, vocês têm que trazer esse dinheiro para mim. Porque ele se coloca no lugar do sacerdote do Velho Testamento, da tribo de Levi, lá atrás. Ele é o Malafaia ali, que eu conheci com 18 anos de idade, um menino Teve idiota. uma relação, né? Hã? Teve uma relação com ele, não? Relação mais não. próxima. Ele Não. era um cara Mais que me próximo. admirava enormemente, que dizia eu que soube disso. só nascia um cara como eu de 200 em 200 anos. E quebrou também. Não, eu continuei a ser eu e ele continuou a ser ele. Mas outro dia mesmo ele estava dando uma entrevista num programa, num podcast em São Paulo, e aí o entrevistador perguntou, mas e o Caio em relação a você? Hoje o senhor atingiu esse nível assim e tal, aí... O que você acha em comparação com o Caio? Aí ele ficou assim, muito constrangidamente, falou, não, o Caio foi muito maior do que eu. É que ele nunca quis saber disso. E eu fiquei até feliz dele achar e saber que eu nunca quis saber disso. Porque eu nunca quis. E se eu quisesse saber disso, eu não estava dizendo o que eu estou dizendo aqui. Não, mas muito, porque o meu negócio era mundial. Eu era convidado e considerado, eu cheguei aos 34 anos de idade, considerado um dos 2 ou 3 cristãos mais importantes do planeta. Aí chegou uma hora que eu olhei para aquilo e falei, bom, eu vou ganhar o mundo inteiro, mas vou perder a minha alma. A simplicidade do meu ser. Eu dou muitas graças a Deus por ter sido filho do meu pai, da minha mãe, de ter as origens que eu tive, de ter pecado todos os pecados abundantes que eu pequei, que me humanizaram pra caramba, de ter sido amigo de todos os hippies doidos. Sou muito feliz de ter aprendido jiu-jitsu numa época em que você treinava saindo no pau na praia, na rua, não sei o quê. E com quem você aprendeu? Com os gregos. Com os gregos, gente. Então, Não é qualquer isso um. tudo me salvou de um monte de coisas, porque eu fui criado no meio da humanidade mais real possível. Então, e meu pai foi agnóstico até se converter, lendo o Novo Testamento sozinho, e papai odiava babaca. Odiava o quê? Babaca. Ah, babaca. Meu filho, qualquer coisa, mas não seja babaca. Porque babaca não tem lugar diante de Deus. Não Aí tu seja já babaca. Cresceu com essa frase. Cresci com babaca, não. Com essa frase, não seja babaca. Não seja. Esse era o mandamento do meu pai. Babaca não, meu É por filho. isso que tu fez essa escolha. vai. eu quero... A gente hoje está aproveitando, né? Nossa, É maravilhoso. Não é qualquer dia É muito, que o pastor Caio tá aqui. muito bom poder te ouvir. É muito bom trocar, para mim, realmente. A cabeça fica fervendo, cheio de reflexões aqui. Mas eu quero só continuar em cima de uma pergunta que o Tom fez, porque eu acho que ela é muito relevante, que é a questão do neopentecostalismo, né? De como o caminho das religiões protestantes se conduziu, especificamente no Brasil. E uma coisa que me deixa muito triste, que o auge desse processo se dá em meio a uma luta pela democratização do Brasil, num contexto pós-ditadura, né? A gente pega a expansão do neopentecostalismo no Brasil, final dos anos 70, início dos anos 80, no momento em que as pessoas estão indo para a rua para lutar por direitos, e no momento em que a própria teologia da libertação está repercutindo, de certa forma, se Odiada posicionando. no meio evangélico. Sim, né? Sempre foi odiada. Porque a vocação evangélica mais intrínseca é para o caudilismo. Tanto é que os evangélicos aplaudiram o golpe militar. E entregaram gente para os militares para todo lado.
O que tem os pastores, a maioria deles já morreram, mas entregaram os seus estudantes universitários, as pessoas mais inteligentes da igreja. Quem quer que tivesse um pouco mais de senso crítico já era suspeito. Se você fosse universitário, você já estava comprometido com o mal. E a quantidade também de figuras militares na igreja era muito grande, não no exército nem nos altos escalões, porque eram, em geral, pessoas mais ignorantes, mas era corpo de bombeiro, polícia militar, e estava cheio de coronel e capitão, que viravam pastores e tratavam aquele povo de maneira caudilhesca. A autoridade pastoral sempre foi manifesta como poder de dominação e de indialogabilidade. Quando começou a haver abertura para a democracia, eu estava lá pregando já há anos e anos e anos. Já estava na televisão desde 1973, 74. No Brasil inteiro. E eu via os pastores me dizendo, mas reverendo, você não acha que esse negócio de redemocratização é um perigo? Que está muito bom do jeito que está. Tem lá, eles vão alternando o poder, mas eles nos tratam muito bem. É claro que tratam bem. Eles eram uma extensão religiosa daquela concepção. Eles eram os que, se alguém se levantasse com alguma palavra, discurso ou interpretação diferente da vida, entregariam imediatamente essas pessoas para a dominação, para a tortura ou para qualquer outra coisa. Então, naquele dia você estava lá no Cidade Partida, no livro do Zueni Ventura, e eu também. Meu amigo Rubens César Fernandes estava lá. Eu fui pastor do pai e da mãe dele. E foi meu presbítero, pai dele. E eu era pastor da igreja do pai dele. O Rubens César, meu Deus, não tinha nada a ver com guerrilha urbana, com coisa nenhuma. Ele era só um universitário inteligente, que fazia parte do Grêmio e tudo mais. De repente, um homem da Marinha, oficial de Marinha, da igreja do pai dele, da igreja presbiteriana, procurou o pai dele e disse, doutor Rubens, como o senhor é crente, é irmão, frequenta a mesma congregação que eu, estou lhe dando 8 horas de aviso prévio para o senhor mandar o seu filho Rubens César fugir, porque eu já entreguei a ele lá para os militares e pedi esse prazo, só por uma questão pessoal. Aí lá vai o Rubens César sem saber nem por que estava fugindo. Sabe para onde é que ele fugiu? Para o Araguaia. Ele não sabia nem que estava vendo uma guerrilha lá. Foi se esconder no Araguaia. Depois ele me falou, Caio, eu fui para o Araguaia. Aí fugiu de lá porque os pais tinham bens, acabou indo para a Polônia. Não aguentou ser comunista 8 anos. Não tinha nada de comunista nele. Foi acabar na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. E de lá veio para a Unicamp. E saiu da Unicamp traumatizado com religião, com tudo, mas o trauma não foi bastante o suficiente. Se formou em antropologia da religião e fundou o ISER. Nossa, olha aí. Você vê como aquela semente estava lá nele e continua até o dia de hoje. Ele é só um exemplozinho das centenas e centenas e centenas. Pastor, só uma pergunta. Você, em algum momento, foi perseguido durante a ditadura? Não, não fui mesmo. Eu só fui perseguido na ditadura. Muitos amigos meus foram presos, mas por causa do uso de maconha, metanfetamina, ácido e outras coisas, que era o que eu gostava, né? Então, eu comecei com 12 anos de idade, muito precocemente, e aí, naquele tempo, quando você era preso, com um beckzinho, com um baseado, aqueles cabelos Black Power, Esse eu usava Manaus? aquele meu. Hã? Em Manaus? Aqui em Copacabana, depois em tá, Manaus ok. era ayahuasca, chá de Era lá cogumelo, cozinha, desculpa. era outra coisa. Mas aqui em Copacabana e Ipanema, eu tive 33 amigos que por causa de bobagem, de maconha, que é boa para dormir,
E, E foi e todo mundo para Ilha Grande. Caramba, Como preso, foram porque parar no naquele caldeirão do tempo, diabo, igual de um base. 33, no mesmo dia. Eu escapei porque eu tinha ido treinar com o Carson em Niterói. Caramba. Quando eu voltei, disseram que escapa daqui, volta para Niterói porque estão Caramba. passando pente fino. Senão teria ido para Ilha Grande também. Teria conhecido o Gordo, o Escadinha, o William Professor, que depois eu fui capelão deles em Bangu 1 e batizei todo mundo. Hoje as esposas são minhas amigas, os filhos me amam enormemente. E, enfim, eu tenho uma história por todos os becos desse mundo, né? Mas, não, nunca fui perseguido. Meu pai foi. Meu pai foi atingido diretamente pelo golpe militar. Mas eu era hippie demais para um engajamento dessa natureza tão milica, porque até para você lutar contra aquele sistema, você tinha que ter uma certa militariedade instalada em você. Sim. Do contrário, não era o meu caso. Mas nem para um movimento contracultural, eu para... estava mais, era muita mulher, hippie. Tudo bom, meu irmão, paz e amor e tal. Eu nunca quis. A única arma que eu levava a sério eram as minhas mãos, era lutar bem e meter o pau. Mas gatilho, eu sempre odiei revólver, rifle, achava tudo coisa de covarde e de marica. Que homem que era homem se garantia com seu corpo. Uma curiosidade, você fez jiu-jitsu com o Carson? Fiz com Carson, com Hollis, com Reison, Então você é da época com do Arthur Sérgio Vigílio Malandro? Neto. Hã? Sérgio Malandro, é da época do Sérgio Malandro? Chegou? Não, o Sérgio Sérgio Malandro é bem mais novo do que É bem mais eu. novo? Não, ele é Muito. 60 e pouco. ele Então, eu tudo. sou 70. Então, naquele tempo, Então. 5, 6, 7, 8, 10 anos de idade, quando você é novo, você é velho e o outro é um Sim, garoto. não, sim. Então, não. Ele veio depois. Depois. É interessante perceber porque a gente fala que a ditadura militar começa com uma marcha da família com Deus pela liberdade. É mais ou menos a mesma coisa, meu amigo. Pátria, família, Deus, pátria e família. Agora, Tem mais cafezinho aí? Não, e é o que você está falando das religiões, do evangélico na ditadura, como também o evangélico no nazismo. Então, é uma foi repetição histórica. Exatamente a mesma coisa. A igreja evangélica deu apoio em peso para Hitler. Não, é o mesmo. Em peso. A igreja luterana da Alemanha. Os que não deram foram perseguidos. Era a igreja confessante de Karl Barth, de Bonhoeffer, daqueles que resistiram e acabaram presos e executados. O Barth não foi executado, ele só escreveu uma carta, mas o Dietrich Bonhoeffer e aquela geração de pessoas que se opuseram acabaram mortos nos presídios nazistas. Eu fui em um campo de concentração que eram só de pastores que lutavam contra, de pastores que lutavam contra, e eram muitos ali, no campo de concentração mesmo, igual falo. agora também a gente tá virando aula, né? Tá virando... Mas eu também ia pegar em que momento no seu estudo das religiões, da teologia de modo geral, em que momento o comunismo se torna um elemento tão inconcebível a ponto de virar um inimigo e promover uma guerra radical na perspectiva evangélica, a gente pode dizer assim. Eu não gosto de usar nunca a palavra evangélica porque ela acaba não dando conta de quem a gente quer denominar, mas dos maus evangélicos, se assim a gente pode dizer. Em que momento o comunismo se torna... porque eu também tenho, historicamente, essa dificuldade de compreender como o comunismo vira um demônio vivo que você tem que combater na lógica... Quando se declarou que ou era Deus ou era a ideologia comunista. Aí, na mesma hora, isso se tornou o próprio diabo na concepção religiosa, evangélica, católica, protestante, de todos os grupos cristãos. Não foram só os evangélicos, os católicos também. Você vê como João Paulo II lutou de todo o coração para ver se diminuía as implicações daquilo ali lá no ambiente dele. Mas na hora que bota Deus
como um ente para ser antagonizado pela ideologia política, na mesma hora isso vira diabo. E aí a máquina de propaganda americana é incomparável no que diz respeito a diabolizar o que quer que eles queiram diabolizar. E como o marxismo-leninista original e depois stalinista era completamente Pegava o materialismo nesse aspecto. vocalizador disso aí, então era a pregação de um modo de um lado e a antipregação daquilo do outro modo, e se você não assumisse lados de maneira muito clara, você era um anticristo você mesmo. Mas foi assim, e prossegue assim até o dia de hoje. Não é? Você veja, o Papa Francisco era comunista, eu sou comunista. Isso que eu ia te Eu falar. sou comunista. Esquerda também falam, né? Se que você é- fala em amor, misericórdia, Sim. bondade, compaixão, solidariedade, comunhão humana, igualdade, tudo, você é comunista. exato. Jesus, Todo mundo tem um iPhone. É comunista. comunistaço, Jesus. Comunista. Mas eu falo, o comunista conheci de verdade foi Jesus. Jesus era comunista. Mas, gente, Mas sabe por que ele não era comunista? Porque é ista. Não, ele não é isso. É sistêmico. Quando eu vejo, por exemplo, o ministro Flávio Dino apoiando, quando ele diz assim, não, eu sou comunista por causa de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, comunista, graças a Deus. eu já tive vontade de dizer para eles, ministro, sou um homem tão inteligente, semanticamente falando, é impossível o senhor chamar aquilo de comunismo, porque o comunismo obriga, ele determina a divisão. E ali, em Atos capítulo 4, era voluntário. Quem quisesse, dava. Quem não quisesse, não dava. Quem quisesse guardar tudo para si, poderia. Quem quisesse participar, participaria com um montante, com um percentual e do jeito que quisesse. Então, no Evangelho, não há nada que seja feito para Deus que seja obrigatório, ou pré-determinado, ou dizimado, ou percentualizado, ou sistematizado. Se você sistematizar, você já tirou Jesus da equação. Porque Jesus não é sistematizável em nada do que ele fala. Por isso, ele não era comunista. Ele é apenas o ente da manifestação do chamado para commonness. É uma pena que em português não haja essa expressão do que é comum e que a gente deva priorizar na vida do outro aquilo que é comum como necessidade minha. Então, se é a necessidade que eu reconheço em mim como aspecto essencial da minha sobrevivência, eu devo projetar a mesma consciência na direção do meu próximo. Exato. Bem-aventurado eu sou quando eu exerço isso como um senso de justiça espontâneo, alegre, feliz e solidário em favor dos outros, mas não é obrigatório. Então, a diferença entre a comunidade de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o comunismo é que o comunismo é a ditadura do proletariado, vem de cima para baixo. E não vem de dentro, né? Não que vem você de dentro. E o Evangelho, nada que não venha de dentro tem valor para Deus. Nada. Absolutamente nada. O Evangelho brota do coração. E se ele não brotar no coração, se for só da cara para fora ou por obrigação, não tem nenhum valor diante de Deus. Tão bonito, eu amo ver isso. Eu estive num culto, eu tive 2 cultos já, um perto do outro, né? E assim, a diferença do culto. Teve um culto que eu fui que ele falava, a pastora falava, né, que Deus não quer aquilo que está te sobrando. Ele quer aquilo que está te fazendo falta. Você tem que dar aquilo que está te fazendo falta. E na outra igreja que eu fui, em nenhum momento ele fala em dar, em receber. Ele prega a palavra de Deus, mas em nenhum momento ele fala no dízimo. Ele só prega a palavra de Deus e ele fala que tem muita gente ali dentro que é joio, não é trigo. Que tem muita gente ali fora passando, que é mendigo, que ali tem trigo.
Então, que não tem nada a ver com a casa de Deus estar ali dentro. Tem a É. ver com que... E ele é um o pastor que básico. ele trabalha. Uhum. E ele mesmo falava que ele separava o dízimo dele. E né? ele só tem essa consciência porque ele trabalha para sobreviver. Exatamente. Aí ele Porque fala, se ele vivesse das rendas da comunidade, na mesma hora ele iria cultuar o dízimo. Exatamente. Por isso, na comunidade que há 25 anos eu fundei, quando eu me desliguei da institucionalização religiosa, eu comecei uma comunidade chamada Caminho da Graça, um movimento, onde praticamente só tem uma pessoa no movimento inteiro, dentre os pastores e mentores, que é sustentado pela comunidade. Os outros todos trabalham fora e é uma instrução minha, de preferência, seja você o provedor do seu próprio sustento. Isso vai te dar uma liberdade infinitamente maior, uma independência total, e você não vai correr a tentação de querer que os outros tragam dinheiro, porque isso terá, no fim do mês, a ver com o seu sustento, ou com as demandas da sua mulher, dizendo, escuta, não vai entrar mais não, que a gente está num aperto danado aqui. Se você sai e trabalha, você vem e é o provedor da sua própria casa, do seu próprio lar, o Mas que engraçado que ele é era muito mais médico. sadio. Hein? E que ele era médico, ele falava assim, você deve conhecer, ele é médico, ele falava assim, gente, Deus cura, mas você tem que ir para o hospital, você tem que ir para uma clínica. Não era o pastor Paulo Brito? Era aqui no Rio? É no Rio, No Rio? Lembra o nome dele? É o pastor Roberto. Porque antigamente havia até vários. Hoje em dia a gente conta numa mão, em duas mãos. E você Numa cidade como o Rio, pastores que tenham essa consciência. a pregação dele era maravilhosa. Era uma pregação que você gostava de ver assistir. Porque era uma pregação bonita, era uma pregação boa de se ouvir. Uhum. E pastor, eu queria só fazer um resgate de uma coisa que o senhor falou que ficou na minha cabeça aqui. Que o Brasil é uma pergunta agora. O Brasil caminha para uma república da religião, como o senhor disse? Teocrática. Se ela caminha a passos largos, porque eu tenho visto muito, principalmente no Instagram, muitos prefeitos fazendo essa associação com o evangelho. E se sim, como evitar isso? Como é que o senhor encara isso? Olha, do ponto de vista da estatística linear, eles dizem que dentro de mais 10, 15 anos vai ter maioria evangélica no Brasil, e em havendo maioria evangélica no Brasil, eles teriam o poder de estabelecer o tipo de presidência ou de governança, seja lá qual seja que tenha prevalecido até esse ponto, o que daria poder de ayatolá aos líderes religiosos, aos mais fortes, aos mais poderosos, aos mais vociferantes, sobre os demais. E, obviamente, a política se alimenta desse tipo de adesão e de maioria. Eu, no entanto, já vi essa estatística mudar 2 ou 3 vezes. Já era para estar nesse estado há algum tempo. Sabe por que não está? E cada dia, a meu ver, tem menos chance de acontecer. É porque a porta dos fundos é quase da mesma largura da porta da frente. Então, o que tem de gente entrando pela porta da frente é mais ou menos equivalente aos que estão saindo pela porta dos fundos vacinados e dizendo, não, a gente não quer isso nunca mais. Sabe qual é a segunda maior denominação evangélica do Brasil? São os chamados desigrejados pelos fanáticos por culto, frequência, templo, dízimo e oferta e pastor. Esses são os donos das igrejas e chamam os que assim não procedem de desigrejados. Os desigrejados são a segunda maior denominação. A primeira é a Assembleia de Deus, Convenção Geral das Assembleias de Deus, que é dirigida ainda há 30 anos pelo pastor José Wellington, é quase uma coisa vitalícia. E a segunda maior são os desigrejados. Quem são esses? São os que não vão a templos, não vão a cultos e que se reúnem em casas, com famílias, com amigos,
com pessoas do trabalho e que não querem ter nada a ver porque já foram exploradas até não poderem mais, adoeceram. Alguns foram internados porque aquilo ali é uma lavagem cerebral violenta e sair do processo é horroroso. Eu também sou psicanalista, eu lido com isso há décadas. Você sabe que 70% das pessoas internadas nas clínicas psiquiátricas do Brasil nos últimos 35, 40 anos são evangélicos. E desses evangélicos, a maioria deles são pentecostais, porque é onde Deus falou, o Espírito Santo falou, não deu dízimo, pecou, tudo é pecado contra o Espírito Santo, não tem perdão. Se você tiver tesão e realizar o objeto do seu tesão, você pode estar perdido para sempre, dependendo da natureza da força ou da fragilização da sua mente. Você pode cair num abismo desse, não saber mais sair de lá. Não falta gente para botar você no buraco para sempre. O diabo é onipresente nesses cultos todos. Deus pede licença para falar alguma coisa, mas quem manda mesmo é o diabo. É o medo, é o inferno, é o pânico, é o terror, por tudo. Se você não der o dízimo, você está no inferno. Tem igrejas, que é a maioria, que chegam a dizer explicitamente, está aí na internet para todo lado, se você não dá o dízimo, você está no inferno. A salvação é pelo dinheiro, como era antes da reforma protestante na Igreja Católica. Sim. Não é? Para construir a Catedral de São Pedro, terminá-la, para acabá-la, veio a instituição das indulgências. Cada moeda que cai aqui é uma alma que é retirada do reino dos céus. Só que naquele tempo eles ainda tinham mais transcendência do que imanência monetária. Ainda tinha a ver com tirar do inferno para o céu. Hoje em dia, com a teologia da prosperidade, eles lá querem saber de céu, eles só querem saber de inferno. Céu é aqui, é a grana que você tem, quantas casas você tem, o carro que você dirige e o Rolexzinho com o qual você faz seu rolé, e ficou tudo aqui. Inferno continua, a única transcendência é uma transcendência transcendentalidade, é uma transcendência para a abismalidade infernosa. Então, mais esperança do reino de Deus, da comunhão com Deus, da morada de Deus, da realidade eterna, da vivência com Deus, tudo isso morreu. Você não vê, mas já tem anos que você não vê pregação nessas igrejas, quase todas, sobre perdão de pecados, sobre a esperança de Cristo voltando. O que pode salvar o mundo é a teocracia da religião. Porque até a esperança da volta de Jesus, que era uma coisa que animava os crentes no passado, está praticamente morta nesses ambientes. Se você falar nisso, todo mundo ouve e diz, pô, tu tá nessa ainda, cara. Agora, o inferno está em plena vigência. E a cobrança mais ainda. Mestre, a gente já está caminhando para o final. Eu sei que a gente está explorando bastante aqui. Você falou da questão da psicanálise, eu também estou fazendo uma análise aqui, estou pensando. Porque tem um aspecto, e eu juro que a gente caminha para essa parte final, onde a gente vai falar um pouquinho mais da sua atuação nos subúrbios, porque a gente tem como elemento comum aqui que nos divide o fato de todos nós sermos suburbanos. E sabemos que existe um processo de segregação socioespacial, que também é político, e muitas vezes é o lugar onde a religião se expande. A gente sabe que nos lugares de escassez, muitas vezes, infelizmente, né, se proliferam os falsos profetas, porque eles aproveitam da possibilidade de vender uma esperança de algo, né, ser melhor na vida de alguém. Eu fiquei ouvindo você falar o tempo todo pensando que parece uma contradição evangelizar, questionando e expondo a fragilidade da... Mas eu estou fazendo exatamente como Jesus fazia. Perfeito. Exatamente, porque ninguém bateu mais no status quo religioso do que Jesus, que foi quem o matou do ponto de vista histórico. Você fez essa pergunta. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Do ponto de vista histórico, foram os religiosos judeus. Na minha opinião também. Os romanos cumpriram a tarefa.
porque não era permitido aos judeus fazerem aquela execução, muito menos É a minha opinião. na época da Páscoa. Agora, os romanos e o pobre do Pilatos fez de tudo para tirar Jesus da cruz e não conseguiu. A religião venceu. Se você não o matar, você não é amigo de César, nós vamos te denunciar. Foi pressão de todo lado. Então, religião e Deus não tem uma coisa nada a ver com a outra. E menos ainda religião e Jesus. Então, para você evangelizar, falar boa nova, infelizmente, você tem que enfrentar a religião, porque a religião é a anti-boa nova. E você trabalha no Bangu 1, né? Você tem que enfrentar. Ah, Bangu 1, em tudo que é favela. Eu lancei o Rio Desarme. Eu vim entrar no Complexo de Israel. É aí que eu queria chegar. Porque, e eu pegar um gancho da Páscoa, que eu lembro da minha avó, olha que coisa engraçada. Minha avó, uma pessoa que era nordestina, do interior do Nordeste, não pôde estudar, analfabeta, eu lembro dela, ela já, infelizmente, né, já foi, mas ela falava com clareza assim, ó, Páscoa, Sexta-feira Santa não é para não comer carne. Isso é bobeira. O importante é a gente refletir sobre como e a quem a gente pode ajudar. Isso para mim me marcava muito, porque, de fato, você tem uma pessoa que tem uma autocrítica dentro de uma sociedade onde muitas vezes a religião te impõe uma visão única, né? E eu estou pegando isso dentro dessa visão única e enviesada para tentar entender como, né, o neopentecostalismo, como um segmento. É importante deixar claro que a gente está falando de alguns segmentos, né, porque existe uma série de pessoas que estão ali de boa fé. Mas como é que isso pode gerar uma coisa que para mim é tão controversa, mas que existe, né, um traficante que se diz um Messias, que resgata o Jacques Bossuet e diz que ele é a teoria do direito divino, ele é o enviado de Deus para governar segundo as regras próprias aquela comunidade, né? Como é que você lê isso, mestre? Ele é apenas um traficante da favela e não da Casa Branca. É só isso. Só isso. No mais, companheiro, tá tudo igual. Quando é que foi diferente, é a pergunta. É verdade. Não foi. Nunca foi diferente. Ele é só ali da favela. É que a manipulação faz com que você enxergue diferente. É a mesma coisa. Só porque o cara tá ali, com pé de chinelo, andando para lá e para cá, com o rifle, com o fuzil dele na mão. E agora, o que tá ali, todo de laranja na Casa Branca, é exatamente um ser infinitamente mais perverso do que o aqui do Complexo de Israel. E o Netanyahu, lá em Jerusalém, é infinitamente pior do que o rapaz do Complexo de Israel aqui. Mas se eu subir lá no Complexo de Israel, não tem bala contra mim de natureza nenhuma. Você é bem-vindo. Eles me respeitam, porque eles sabem fazer a diferença. Sempre souberam. É verdade que mudou muito do tempo que eu subia em qualquer lugar, entrava em qualquer favela, vivia nos presídios. Mas, por exemplo, não sei se vocês conhecem o podcast do pessoal de Bangu 1, que está no ar. 01 Sobreviventes. 01 Sobreviventes. Eu batizei boa parte deles ali. Hoje eles têm um podcast, todo mundo crente, evangelizando uns aos outros. Tem uns 2 meses eu fui lá, dei 1 ou 2 entrevistas lá para eles. Só gente querida. Já fizeram de tudo na vida. E aí o senhor me batiza, eu digo, claro, sem nenhum problema. Eu estou falando de coisas que eu comecei há 40 anos atrás com eles. Eu estou fazendo ministério há quase 52 anos. E comecei o tempo todo com malucos. O meu primeiro público-alvo foram os hippies em Manaus, o pessoal que ia atrás de cogumelo, ayahuasca e tudo mais. Tinha uns 4 mil em Manaus, que era a capital do alucinógeno natural. E todos os meus amigos e as elites de Manaus, de onde eu era originário. Porque o meu avô foi governador, foi prefeito, foi um monte de coisas. E eu, antes de aprender com o Evangelho a prática do bem material, eu aprendi com o meu avô, agnóstico, como o meu pai, que só se converteu depois, mas que parou de querer qualquer envolvimento com política
porque ele constatou que era o pior lugar para ajudar o próximo era na política. Isso há 80 anos atrás, onde a política só tinha de corrupção a demora burocrática. Mas ele falou, não, isso aqui não é para ajudar o pobre, é para ajudarmos uns aos outros. E as nossas influências parou, comprou uma casa que era um hospital inglês e passou a atender 120, 150 pessoas de graça, ele mesmo sendo o médico dessas pessoas, sem ganhar nada, tratando as feridas dos doentes nessa casa que cabiam até 200 pessoas morando lá. Então, seguiu Jesus, né? Seguiu Jesus. E não fez isso em nome de Jesus. Sem saber, ele estava fazendo, ele era o próprio Jesus no processo da ação, mas não no discurso e na fala. Então, essa influência já viaja no DNA da minha família, pegou todo mundo na minha família, especialmente meu pai, que era um agnóstico humano, generoso. Quando ele ganhou a consciência do Evangelho de Jesus no ano de 1967, aí isso tudo que já estava presente nele em estado latente ganhou consciência, percepção e objetivação de ação, e o papai fez coisas extraordinárias em todas as áreas, incluindo essa área do atendimento aos ribeirinhos amazônicos. Tem um movimento até hoje em Manaus com 5 barcos hospital que foram criados pelo meu pai. Caramba. Quando a gente foi de volta para o Rio por causa do golpe, a gente veio para cá por causa do golpe militar, ele, orando e jejuando depois de convertido, ele teve uma visão espiritual genuína de um índiozinho, sozinho, na floresta amazônica, sem ninguém para compartilhar amor com ele. E aí ele começou a, como a gente teve seringais e castanhais, isso tudo, nos áureos tempos, no século XIX e início do século XX, e ele cuidou disso tudo, ele tinha uma intimidade profunda com a originalidade amazônica. E aí um dia ele chegou em casa e falou para minha mãe, nós vamos voltar, vou fechar os meus escritórios, eu não quero mais ganhar dinheiro com a advocacia, nem com o empresariado, eu vou voltar, vou dar tudo que a gente tem. E ele voltou, sabe a história do São Francisco? É a história do meu pai. Só que ele tinha muita grana e entregou tudo, não era herança de nada, ele pegou, não quero mais nada, voltou para viver com 2 salários mínimos, um cara que tinha milhões e milhões e milhões. Nossa. E aí eu ajudei a pintar o primeiro barco que a gente fez para começar a visitar os interiores do Amazonas, História, né? atendendo as pessoas, os ribeirinhos e tudo mais. Hoje tem 5 barcos enormes Qual o nome do no seu hospital. avô? Meu pai, eu sou o filho, ele é Caio Fábio da Araújo. Olha, caramba. Eu sou o filho, Caio Fábio da Araújo, Foi filho. ele do outro. E o seu avô era? Hã? E o seu avô era? Meu João Fábio. João Fábio. Tinha o da Fábio. Araújo. Você tem irmão ou era só você? Eu tive um irmão que partiu para a eternidade com 19 anos de idade num acidente de carro, como eu também tive um filho que partiu aos 22 anos de idade num acidente de carro. Nossa. Aí, hoje, eu gerei 5 filhos, a minha mulher gerou 3, um deles foi para a eternidade e um outro filhinho meu partiu bem pequeno. Então, a soma dos nossos filhos são 6. Mas está todo mundo adulto. Meu filho mais velho já está fazendo 50 anos. Olha que só. É bonito. Nossa, que linda a história do teu pai. Por isso que a gente vê a presença dele em você. Amém. Eu tenho muita alegria disso. Que legal. Então, assim, a moçada aí das comunidades e tudo mais, todos eles lembram de mim, me amam. As esposas dos que já faleceram me querem muito bem. Eles oram por mim todos os dias em casa, pedindo a Jesus que me dê muita vida. Os filhos e netos deles também.
O Gordo, o Gregório Gordo, que hoje essa nova geração já nem sabe mais quem era. O Gordo, Escadinha, o William Professor, esse povo todo, o Celcinho da Vila Vintém. Essa moçada inteira eu conheço todo mundo. O Gregório Gordo trabalhou para mim, eu consegui tirá-lo de Bangu 1, levei para Milton Dias Moreira, que ainda existia no Complexo da Frei Caneca. Depois eu transferi para Niterói e o coloquei como recepcionista no edifício que eu tinha em Niterói. E eu colocava lá, ia governador, prefeito, senador, todo mundo, pessoal levavam verdadeiros sustos com o Gregório Gordo na porta lá. Boa tarde, senhor. Veio ver o reverendo, vou avisar que o senhor está aqui embaixo, não sei o que e tal. Então, eu já vivi muitas vidas nessa única que Deus me deu. Poxa. Nossa. Mestre, Sabedoria, né? a gente só pode agradecer pela sua generosidade, pelo seu exemplo prático de luta, eu vou falar militância, mas a militância é uma palavra que foi contaminada por uma certa disputa política, mas eu estou falando de militância por militar aquilo que você acredita, na própria palavra, né, do cristianismo, mas não institucionalmente. A gente aprendeu isso aqui, eu já aprendi. O cristianismo é um fenômeno do quarto século, então eu só uso o evangelho. A palavra do eu evangelho. Sou um engajado militante do evangelho de Jesus. E para terminar, eu queria, além de agradecer, pedir para que todo mundo que está aqui no Papo Subúrbio seguir a rede. Todo mundo já segue, mas quem não segue, ó, por favor, vá lá, compartilha a rede e os ensinamentos. E você tem um Instagram extremamente atuante, as redes sociais muito atuantes. Mostra a câmera pra ele. Quais são as melhores redes para seguir o seu trabalho, para acompanhar, mestre? Escrever meu nome em qualquer rede, eu estou em todas. Opa, então... Inclusive aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Vai estar também, né? Mas eu queria que você terminar ouvindo uma perspectiva, um olhar seu sobre, não o que a gente vivencia, mas o que você espera que a gente vivencie. Eu sempre gosto de terminar pedindo para as pessoas, né, refletirem com a gente, dividindo com a gente o que seria melhor a gente encontrar um mundo amanhã, né? O que você esperaria, mestre, de ver, assim, de fato, eu sei que teriam várias, mas assim, uma transformação que você acha que seria significativa para que a gente vivenciasse uma realidade melhor e de mais isonomia, de mais democracia, de mais igualdade nesse mundo que a gente está vivendo hoje? Olha, eu não sou otimista, mas sou grávido de esperança. Então, como Paulo ensinou, Pedro, os apóstolos, e Jesus, antes e acima de todos, ensinou, a minha esperança vem dos céus. Ela é alienígena. Você já viu também, né? Já vi. Assim, não dá para discutir negando essas coisas comigo, porque eu vi e não vi só. Mas a gente viu. Muita gente comigo viu. Não foi alucinação coletiva, nem impressão de nenhuma natureza. Foi inquestionável. E de uma grandiosidade, e não foi um relâmpago, foi um negócio assim na nossa cara, 1 hora ali, na cabeça da cidade inteira, sem parar. Qual o tamanho? Maior do que um pão de açúcar, Nossa. quase 2 pães de açúcar parados assim, na cabeça da gente. Onde? Em Manaus. E eu, junto com o meu professor de física, professor Bessa. E a outra vez eu vi com meu pai e meu time de futebol aqui no Rio, a gente indo de Niterói para Bom Jesus de Itabapuana. Caramba. Jogar numa preliminar de um jogo, no tempo que ainda não tinha havido a fusão. Do estado da Guanabara. E que Niterói ainda era a capital do estado do Rio de Janeiro. Antes de 1975. A gente fazia muita preliminar dos campeonatos do estado do Rio de Janeiro, cuja capital era Niterói. Então a gente estava indo, quando de repente aquela coisa veio. O que veio? Uma esfera, sem ribite, sem janela, nada. Quando tem muita carinha de Jetson, eu não levo a sério, não. Era um ente quase orgânico, aquela coisa que veio e nos viu, a gente viu aquilo, meu pai parou o carro. E aquele negócio estava lá e menos do que qualquer que seja a perspectiva de tempo que eu possa mensurar,
saiu de lá e ficou na nossa cara, assim, vapo. Aquela esfera que chega a você sentir o choque. Assim, sem vapor, sem calor, sem ruído, sem nada e com uma sensação quase que orgânico-metálica de que aquele ente era vivo te observando. Eu me senti visto. Nossa. Para esse negócio enxerga a gente, olha aqui. E muito Te mais. deu medo? Não, você não, quis fugir, eu fiquei foi fascinado. Ficou... Quando aconteceu a de Manaus, eu fiquei mais fascinado ainda, porque eu já era pregador do Evangelho. Mas você sentia que era uma experiência metafísica, algo assim? Era física. Era física, transdimensional. Caramba. E tinha vindo de uma dimensão para cá. Essas coisas assim que são muito apenas unidimensionais e que são intercivilizatórias, que estilo Carl Sagan, ficar mandando disquinho com mensagem humana para o espaço para ver se alguém lê. Eu acho tudo isso assim muito bobo, muito infantil. Infantilizado. Muito, porque de fato as maiores experiências, a Bíblia é um livro que não existiria sem essas presenças. Quase toda a página bíblica tem um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim, alguma coisa fora extraterrestre, porque o pessoal não gosta dessa expressão extraterrestre, mas é tudo que não é da Terra é extraterrestre. Então, todo anjo, todo arcanjo, todo principado, toda potestade, todos esses seres, e o Senhor me visitou com um anjo. Um extraterrestre te visitou. Carregando uma luz de Deus e uma mensagem de Deus. A Bíblia não teria sido escrita nem no Velho, nem no Novo Testamento sem essas visitações. E o próprio texto da Epístola aos Hebreus diz, ora, no passado nós recebemos a revelação de Deus pela manifestação de anjos, cuja palavra hebraica significa exclusivamente mensageiro, não significa nada além de carteiro, mensageiro, levador de recado. Trouxe uma mensagem, não está tentando criar uma categorização de nada. E as aparências são as mais variadas possíveis quando se trata de manifestação com expressão físico-corpórea, ou pelo menos de visibilização de alguma natureza. E nem todas são humanoides. Você encontra na Bíblia, para não pegar toda a história da civilização humana, que eu adoro estudar os mitos dos povos todos, não tem mito, não tem história de povo nenhum que não esteja carregado da mesma coisa e dos mesmos fenômenos. Nenhum povo importante, entre mais de 1.500 civilizações catalogadas, que não tenham recebido as mesmas histórias e as mesmas visitações. E a Bíblia está carregada disso aí. Então, agora, crente, se você falar isso para crente, eles já ficam chocados. É um assunto que eu me dou muito melhor com o mundão. Mas retomando, eu cortei você falando da esperança, né? Que você falou que você a minha sente esperança vem dos céus, vem de Ok. Cristo. É alienígena nesse sentido de que a minha, como Paulo diz, a nossa esperança vem dos céus. Eu não creio que nenhum Trump, nenhum Putin, nenhum filho do Putin, nenhum cara desse vai nos levar a lugar nenhum. Eles, no máximo, viajam entre o berço e a sepultura, fazendo muita caca pela terra. Então, quem esteja me olhando de fora, qual é a perspectiva? Você não tem uma perspectiva? No horizonte de eventos da história, sinceramente, não. Não tem. Mas eu sei, tão certo quanto nós estamos conversando aqui, hoje, nessa tarde, que os céus vão se abrir e novas dimensões vão nos visitar. E nós, se não nós, os nossos filhos, ou os filhos dos nossos filhos, ainda verão um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Por enquanto, eu quero ser só sal da terra, luz do mundo, fazer o que eu puder no meio dessa escuridão.
trazendo, nem que seja como um vagalumezinho, uma claridade aqui, outra ali, e os franciscos passam e se vão, mas outros surgem, e assim a alternância das esperanças vão continuando, mas eu sei que vai chegar um dia final. E quando esse dia chegar, nós vamos saber de fato. Os que não sabem, saberão de fato qual a origem de tudo isso e de todos nós, qual o significado e o sentido das nossas vidas e de toda essa calamidade humana que a gente experimenta até o dia de hoje, mas isso tem fim. Isso não vai durar para sempre. Olha, já vamos bater a Amém. precisava dessa. A gente precisa ter um segundo podcast. Pô, A gente a gente, muita coisa. a gente começou de forma reflexiva e termina de forma reflexiva, agradecendo demais ao mestre Caio Fábio, que trouxe pra gente hoje aqui uma aula de troca, de solidariedade, de exemplo humano a ser seguido e, acima de tudo, de esperança também, porque Amém. por mais que tenha esse materialismo, essa esperança de que a gente viva uma nova realidade é compartilhada Amém. por nós. Obrigado, mestre. Foi um prazer. Obrigado você. Gente, ó, olha, eu vou brindar com essa água como se fosse Graças a Muito Deus. obrigado. um vinho da... Amém. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!